Fala galera, beleza? Vamos para a nossa aula 5, né? Então agora iniciar uma série de assuntos que são um pouco mais recorrentes e importantes na nossa frente, né? A gente vai começar com gases, depois vai passar para termodinâmica ou termoquímica e soluções, né? Que a gente deu uma olhadinha agora, né? Só que agora a gente vai ver essa parte de soluções é um aspecto um pouco mais matemático, para depois fechar, né, o semestre com cinética, né? Que é a parte da velocidade. Então, agora vai ter muito mais conta do que tinha antes, né? Que antes era bem mais teórico. Então, assim, prestem um pouco mais de atenção, a gente vai com calma, que o passo a passo vai ficar bem explicadinho, tá bom? Então, na parte de gás, a gente vai separar em duas aulas. Essa primeira aula, ela vai trazer algumas coisas bem iniciais do estudo dos gases, para no final a gente trazer, né, o ápice, a maior parte, né, a parte mais importante dessa matéria, que é a equação geral dos gases ou a equação de Clapeyron, tá bom? Que aí a gente já vai começar a ver nessa aula e na próxima a gente vai aprofundar mais um pouco, tá? E aí vai ter bastante exercício e tudo mais. Bom, qual que é o nosso roteiro da aula, né? Aqui a gente tem a Capadócia, com os balões, lá é permitido, nessa área é permitida. E aqui a gente tem a Mesquita Azul, que fica bem em Istambul, é bem famosa, né? Por fora não é azul, mas por dentro cheio de azulejos bem azuis, bem bonitos. Tá? E o que é importante, né? Qual que vai ser o nosso roteiro da nossa aula? A gente vai começar com os conceitos importantes, né? Que é sempre bom, né? A gente dar uma relembrada, olhar ele de novo. Vamos partir da teoria cinética dos gases. Pode parecer um nome meio estranho, mas vai fazer sentido na hora que eu explicar. A gente vai ver 3 leis: Boyle, Charles e Gay-Lussac. A gente vai ver o princípio de Avogadro, tá? Não tem ou um Avogadro não, mas seria melhor se tivesse, seria mais agradável de falar. E a gente vai terminar com a equação de Clapeyron, tá? Começando, a gente vai ver 3 conceitos que é importante sempre a gente relembrar: pressão, temperatura e volume. A pressão nada mais é do que medir a força exercida, né, em uma determinada área. Então, a pressão ela é força divididos por área, tá? A unidade geralmente vai ser Newton por metro quadrado, tá? A força geralmente vai estar em Newton, a área em metro quadrado. Newton dividido por metro quadrado vai dar unidade. Só que existem unidades propriamente ditas de pressão. Pascal, que é o PA, a atmosfera, ATM, o bar, que é bar, que ele é muito próximo, né? Os valores dele são muito próximos do próprio ATM, e o mmHg, que é milímetros de mercúrio, né? Que é naquela torre de Torricelli, que vocês vão ver direitinho com hidrostática. Ele determinava a pressão do local pela altura da coluna de mercúrio, que era líquido, tá? E aí os valores padrão, né, a nível do mar, é o quê? 1 ATM, que é igual a 101.325 pascais, que é igual a 1,01325 bar, né, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, tá? Esses valores aqui não precisa se preocupar tanto, tá? O ATM tem que saber que é 1, o resto geralmente ele coloca no note a dot, tá? Temperatura, o que é temperatura, né? Não é a medida de calor, é a medida da energia cinética das moléculas. Quanto mais agitadas elas estão, maior a velocidade, maior a energia cinética. E aí você vai ter uma maior temperatura, né? Que é como se estivesse medindo de forma indireta essa energia cinética, né? Se você tem um corpo com uma temperatura tal e o outro com uma temperatura maior, esse outro aqui vai estar com uma energia cinética maior do que o primeiro, tá? As unidades principais são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O Kelvin é o único que não tem o zerinho em cima, porque o Kelvin, esse K, é do nome do cara, que é Kelvin, tá? Celsius e Fahrenheit não tem essa associação. Aí eu coloquei aqui a forma de você converter um no outro, né? Vocês vão ver direitinho isso em termometria, tá? Mas é basicamente assim: em cima você vai colocar a temperatura que você quer achar, né? Ou a temperatura que você sabe, menos o ponto de fusão ou o ponto de ebulição, divididos pela esse delta, né? A diferença entre o ponto de ebulição e de fusão, né? E aí aqui é meio que o final, né? Porque assim, no Celsius é o tempo de fusão e de ebulição da água, né? Importante relembrar. O da água é 100 e 0, né? Então a variação seria 100. Só que aí por que está 5 aí embaixo?
porque o Celsius dá 100, o Fahrenheit dá 180, e o Kelvin dá 100 também, a diferença. E aí, quando você faz, né, essa divisão para reduzir os valores, fica 5, 9 e 5. Né? A gente vê aqui que o Celsius seria menos 0, só que aí você tira. O Fahrenheit está menos 32, que é a temperatura dele, e o Kelvin está menos 273, que é a temperatura dele. Tá, mas aqui vocês vão ver com bastante calma. Volume. Volume nada mais é do que o espaço, né, que algum corpo ocupa. Tá? E aí as unidades são variadas. Né? A gente deu uma olhada em algumas naquela aula de análise dimensional, e a gente está retomando aqui. Metro cúbico, que é a unidade SI, decímetro cúbico, centímetro cúbico, litro, mililitro. 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, que é igual a 1000 litros, ou seja, decímetro cúbico é igual a litro, que é igual a 10 a sexta, ou seja, 1 milhão de centímetros cúbicos, que é igual a 1 milhão de milímetros. Tá? Então, 1 milímetro ele é igual ao centímetro cúbico. Beleza? É importante ter essas coisas na cabeça que às vezes ele coloca em centímetro cúbico, mas ele dá alguma unidade de milímetro. E aí é saber que são coisas equivalentes. Tá bom? E aí um conceito importante que a gente vai ver nessa aula é o volume molar, que ele é o volume ocupado por 1 mol de gás a uma determinada temperatura e pressão. Tá? Aí eu coloquei meio que uma fórmula que é tipo o volume molar é o volume dividido pelo número de mols. Tá? Então, assim, quando você divide o volume total do seu local pelo número de mols de gases que tem nele, você descobre o volume que 1 mol de gás ocupa, volume molar. Tá? E aí, geralmente, a unidade que ele vai ter vai ser litro por mol. Tá? O volume geralmente vai estar em litro e o número de mols vai estar sempre em número de mols. Tá? É basicamente isso. Às vezes ele vai falar que o volume molar é tantos litros, ele vai ignorar o mol. Porque já pressupõe-se que quando você está falando de volume molar, você está falando do volume de 1 mol, tá? Mas a rigor deveria falar da quantidade de mols, tá? Litro por mol. Isso aqui eram os conceitos importantes, porque quando a gente for ver gases, a gente vai ver muito pressão, muita temperatura e muito volume. Então é sempre bom dar aquela relembrada. Bom, de início a gente vai ver a teoria cinética dos gases. O que é isso? Eu falei naquelas aulas de mistura que não existiam misturas gás, por conta do modelo de gás que a gente adotava, que é o modelo dos gases ideais. E ele é baseado justamente nessa teoria cinética dos gases, que tem 4 postulados, né, 4 pontos, que a partir deles você consegue extrair várias conclusões, e uma delas, né, seria esse modelo dos gases ideais, que não permite uma mistura, não permite a existência de uma mistura. Primeiro ponto, ele fala que um gás é um conjunto de moléculas em contínuo movimento aleatório e desordenado, cada uma com uma velocidade específica. Então, essa garrafa aqui está vazia, né? Bebi toda a água, então ela está com gás. Se eu fecho isso aqui, eu fechei o sistema, tá? Imagina que está fechado ainda. Então, aqui dentro vai ter várias moléculas que elas vão estar correndo. Vai ter uma molécula aqui indo para a esquerda, para a minha esquerda, né? Aqui para a direita, outra subindo, outra descendo. Então, é aleatório, tá? E é desordenado, né? É um aleatório que não existe ordem nenhuma. Beleza? E cada uma vai estar com uma velocidade específica. Então, aqui vai estar indo a 100 km por hora, aqui por 10, aqui por 50. É totalmente aleatório. Isso aqui vai fazer sentido quando a gente for ver entropia, né? Que é uma das leis da termodinâmica, é justamente esse aumento da entropia, que é o aumento do caos. Né? Então, um sistema ele é mais estável quanto maior for, né, a sua tendência ao caos. Tá? No ponto 2, ele fala o quê? A molécula de gás são infinitamente pequenas e a maior parte do volume do gás é espaço vazio. Então, se eu tenho aqui essa garrafa, sei lá, uns 500, 700 ml, 1 ml vai ser do átomo de gás, né, da molécula de gás, porque ela é muito, muito, muito pequena. Né? Então, eles estão sempre em constante movimento, aleatório, velocidade diferente, e acaba que eles meio que ocupam esse espaço por conta disso. Né? Não é como se fosse um líquido que definitivamente ocupa o espaço, mas o gás ele força a ocupar o espaço por conta, né, desse movimento dele. Porque se ele é muito pequeno, ele não poderia ocupar aquele espaço todo. Esse espaço todo é ocupado justamente por causa dessa movimentação. Ponto 3. Partículas se movem em linha reta até colidirem de forma perfeitamente elástica, mantendo a energia cinética do sistema constante, mas suas velocidades podem mudar.
Então, eu vou ter duas moléculas aqui andando. Elas vão dar em linha reta até que alguma coisa mude isso, tá? Lembra que linha reta não quer dizer que elas estão na mesma direção. Somente é o tipo de movimento. Ela não está fazendo um círculo. Ela está fazendo uma reta. Só que existe uma reta para cá, outra reta para cá, para cá, para cá, para cá. Ela vai mudar na hora que colidir. Pum, colide. E ela colide de uma forma perfeitamente elástica. Que também é uma coisa que vocês vão ver na física, que é tipo assim, é o sistema perfeito, é o sistema ideal, né? Em que você não existe uma perda energética na hora que colide. Porque o que acontece na vida real é o quê? Você bate em alguma coisa, vai sair energia térmica, energia sonora. Então existe uma perda energética. Na colisão perfeitamente elástica, não. Tá? Então, tipo, ele vai bater e vai voltar 100%. Tá? Então, por isso que as velocidades podem mudar. Esse cara aqui está indo para a esquerda com uma velocidade tanto. Ele colide nele, ele pode subir com uma velocidade menor ou com uma velocidade maior. Mas o que é importante? Quando você soma todas as velocidades, enquanto um vetor, tá? Vetor velocidade, não só o módulo, vai ser constante. Tá? A energia cinética do seu sistema vai ser constante. Se uma molécula aumentou a velocidade, outra diminui. E vice-versa. Tá? Quarto e último ponto. Não há interação entre as moléculas, nem mesmo intermolecular, a não ser nos momentos de colisão. E aqui, esse quarto ponto é o mais importante para a gente. Por isso, por causa do quarto ponto, que não existe mistura gás-gás. Porque a mistura ela pressupõe uma interação intermolecular. Tá? Em que você tem uma parte sólida interagindo com uma parte líquida, por exemplo. Ainda que eles não se misturem, não sejam miscíveis entre si, existe uma interação. Nos gases, não. Eles estão sempre muito distantes entre si, porque eles são minúsculos e o espaço é grande. Estão sempre em velocidades muito altas, então, na hora que um passa perto do outro, não dá tempo de interagir. E aí, então, o único momento de interação é quando eles colidem. Porque aí se colidir não tem como não ter uma interação, tá? Então, salvo esses momentos de colisão, os gases, né, as moléculas dos gases, elas não vão interagir, elas não vão passar nem perto, tá? E aí, por isso que não existe uma mistura gás-gás, tá? Porque não existe essa interação. Bom, falei, isso é o nosso sistema de gases ideais, tá? Isso cai de fato? Não, não cai. Mas é só para a gente poder entender o nosso ponto de partida. Sempre que a gente está determinando algum novo conteúdo, existe um arcabouço teórico por trás que o sustenta. E no caso dos gases, é essa teoria cinética dos gases. Tá? E aí uma das conclusões é justamente sobre energia cinética, que diz velocidade. E aí energia cinética para os gases monoatômicos, ou seja, um átomo só, ideais é energia cinética, aqui embaixo, 3 vezes o número de mols, ou número de moléculas, né? Geralmente vai estar em moléculas, vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes temperatura, sempre em Kelvin, dividido por 2. Precisa saber isso? Também não. Só para trazer aqui para vocês. Né? Essa fórmula muda dependendo do tipo de gás. Se for um gás diatômico, que tem dois elementos, dois átomos, né? Então o H2, por exemplo, o Cl2, ele vai ser uma outra fórmula. Tá? Então sempre vai variar. Tudo bem? Só que aí você tem uma noção, né? Que depende, né? A energia cinética do seu sistema vai depender da quantidade total de moléculas. Então é o Nzinho ali, né? Que é o número de átomos e tudo mais. Vai depender da temperatura, que eu acabei de falar para vocês. Temperatura, ela mede a energia cinética. Então, se eu estou medindo a energia cinética, tem que ter temperatura, tá bom? E aí esse 3 meses aqui é um número chavezinho que não convém comentar, tá? Isso aqui é o início da teoria de cinética dos gases. Existe muita coisa, tá? Só que não é pertinente para a gente. Perderia muito tempo aqui para nada, tá? Bom, vamos cair agora para as leis, que é a parte importante, a parte prática. São 3 leis que elas vão dizer coisas bem parecidas, então vamos tomar cuidado, tá? Mas eu trouxe aqui essas fotos, elas estão com qualidade ruim porque eu tive que aumentar bastante. Mas aí tá bem característico, tá bem visual e a gente vai conseguir trabalhar bem. A primeira delas é a lei de Boyle, tá? Que é formulada pelo Boyle, tá? Ele foi cientista na época e tal, lá nos 1000 e lá vai bolinha. Ele estava estudando os gases, né? Como ele era um dos primeiros a estudar os gases, tinha muita coisa para estudar, tá? E aí ele queria sempre, né, na química, sempre que você vai descobrir uma coisa nova, você quer fazer comparações, você quer fazer relações.
tá? Para que você consiga determinar, eu faço isso na molécula e tem esse efeito. Agora, se eu fizer dessa outra forma, tem esse outro efeito. E assim em diante, tá? E aí ele estudou, né, essas 3 leis que a gente vai estudar, ela vai relacionar pressão, temperatura e volume nos gases. Elas pressupõem um número constante, né, uma quantidade constante de mols, tá? De moléculas. Então é um sistema fechado. Não existe nem a entrada e nem a saída de gás, por enquanto. A lei de Boyle, ele vai fazer o sistema tal que a temperatura seja constante, seja um sistema isotérmico, tá? E aí, quando a temperatura é constante, nos gases, a pressão e o volume elas vão ser inversamente proporcionais. Inversamente. Então, quando você aumenta a sua pressão, o volume diminui. Quando você aumenta o volume, a pressão diminui, tá? Se você diminui a pressão, o volume aumenta. E assim em diante, tá? Sempre que o que um vai fazer, o outro vai fazer o oposto, tá bom? Desculpa. Tá? Inversamente proporcional. Como que a gente expressa matematicamente essa relação? É por um produto, né? Então, a gente vai ter aqui essa fotinha aqui, a situação 1 e a situação 2. Para eu falar que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, é eu falar que o produto entre a pressão e o volume é constante. Ou seja, o produto entre a pressão e o volume na situação 1 tem que ser igual na situação 2, que é igual na 3, na 4, na 5, na 6, na N. Tá? Então sempre vai ser constante. Tá? E aí geralmente a gente coloca uma situação e 2 para poder fazer essa comparação. Tá? E por que é um produto? Porque olha só, se eu aumentar a pressão, como é um produto, para ele continuar sendo constante, o volume tem que diminuir, necessariamente. Tá? Se fosse uma soma também funcionaria. Tá? Mas quando a gente está trabalhando com proporcionalidade, geralmente vai ser multiplicação, divisão e por assim em diante. Tá? Até mesmo tipo, botar expoente, tanto para tipo, A ao quadrado quanto raiz quadrada. Tá? Bom, e aí existem os gráficos, né? Que são os gráficos importantes que vão aparecer para vocês, principalmente em termodinâmica, que é um gráfico, por exemplo, de pressão por volume. Sempre olha essas unidades, que às vezes ele pode colocar pressão por temperatura, volume por temperatura e assim em diante, tá? Então, sempre confira para não errar, tá? Tem um bichinho voando aqui. Enfim, como a pressão e o volume eles são inversamente proporcionais, a sua reta, né? Aqui não é uma reta, né? Mas aqui a sua curva, ela é uma hipérbole, tá? É uma assíntota. Que é o seguinte, vai ser meio que uma curvinha assim bonitinha, tá? Não vai ser uma reta subindo, não vai ser uma reta descendo, vai ser uma curva, tá? Nesse estilo aqui sempre. E a temperatura ela vai influenciar. A temperatura ela é constante, sim, mas ela é constante dentro das comparações. Se eu pegar um sistema com uma temperatura X e o outro com uma temperatura Y, os valores não vão ser iguais. E aí vai gerar essa comparação aqui, que a gente tem uma curva, segunda curva, terceira curva. Qual que vai ser a temperatura maior? A 3. Por quê? Porque ela vai estar mais acima. Quando ela está mais acima, você vê que os valores de pressão e de volume são maiores também. Então o produto também vai ser maior, tá? E aqui, novamente, para a gente continuar, né, fritando essa questão, tem esses 2 pontos na reta. Primeiro ponto, a pressão é 2P e o volume é V. O segundo ponto, a pressão é P e o volume é 2V. Você percebe que a multiplicação é constante. 2P vezes V é 2PV. P vezes 2V é P2V, que é 2VP. Tá? É a mesma coisa, é igual. Aqui, desse ponto para cá, eu dividi por 2 a pressão e multipliquei por 2 o volume. Então, se eu dividir por 2 e multipliquei por 2, vai dar no mesmo, certo? Isso aqui é a lei de Boyle. Às vezes vai aparecer, ele vai falar, você tem um sistema em que a temperatura é constante, pressão inicial e volume inicial eram esses, no final o volume foi tanto. Qual é a pressão no sistema, né, no final? E aí você vai jogar essa relação aqui, P1V1 igual a P2V2, tá? É só você jogar os valores que vai dar tudo certo, tudo bem? Bom, segunda lei é a lei de Charles, do Carlinhos, né?
que ele vai fazer a mesma coisa que o Boyle, só que ao invés de deixar a temperatura constante, ele vai deixar o volume. É um sistema isovolumétrico, isocórico, tá? Tem vários nominhos diferentes. Mas, se ele deixou o volume constante, a sua conclusão também vai ser diferente, né? Ele não pode falar a mesma coisa que o outro se ele fez uma alteração. Então, com essa alteração sendo feita, agora a pressão e a temperatura elas vão ser diretamente proporcionais. Diretamente. Então, se antes eles eram inversamente, agora é diretamente. Quando a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Temperatura diminui, pressão diminui. Tá? Então, como que a gente exprime isso de forma matemática? É pela divisão. Olha só, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então, a divisão entre a pressão e a temperatura ela é constante. Poderia ser ao contrário, poderia ser tipo T1 sobre P1, tá? Mas aqui eu resolvi colocar a pressão em cima. Por quê? Olha só, se aumentar a pressão para esse lado direito continuar constante, eu também tenho que aumentar a temperatura, né? Porque como é uma divisão, né? Se o meu dividendo, acho que é dividendo, né? Quando o meu dividendo ele aumenta, o meu divisor tem que aumentar também, tá? Eu espero que seja dividendo, senão vai ser numerador. Tô cansado, gente. Então, assim, aumentou a pressão, tem que aumentar a temperatura para manter essa fração constante. Diminuiu a pressão, tem que diminuir a temperatura para manter constante. Tá? Então, aqui vai ser diferente. No inversamente, era um produto. No diretamente, é uma divisão. Tá? Diretamente, divisão. D de D. Tá? E aí, os gráficos também vão ser diferentes. Tá? Num gráfico agora, vai ser pressão por temperatura. Né? E como eles são diretamente proporcionais, vai ser essa reta bonitinha, começando, né, no eixo zero. O 0, 0, 0 não existe, né, porque a gente não consegue uma pressão e nem mesmo uma temperatura com valores nulos, né, com valor zero. Mas, caso existisse, a reta sairia do zero, tá? Do 0, 0. E aí que a gente vê P1, T1, P2, T2. Se eu dobrar a temperatura, dobra a pressão, tá? E aí você vê a relação entre a pressão e a temperatura pelo ângulo, tá? Esse ângulo ele vai me dizer qual que é o volume da minha situação. Quanto maior for, né, a inclinação, maior esse volume. Justamente pelo mesmo motivo que a gente estava vendo antes. Se eu aumento essa inclinação, eu encontro valores de pressão e temperatura maiores, mais rapidamente. Né? Porque daqui para cá, se eu for um pouco para a direita, subiu só um pouquinho. Só que agora, se isso aqui estivesse bem mais inclinado, eu vou um pouquinho para a direita, eu subo muito mais, né? Então, essa questão de você subir muito mais é porque o volume é maior, tá? Tipo, aqui é tudo manipulação matemática mesmo, tá? Então, às vezes pode ficar um pouco meio abstrato nesse momento, porque vocês ainda não viram tudo isso com calma em matemática, e nem em física, tá? Mas não se preocupem, que ao longo do ano isso aí vai ser bem trabalhado, bem mastigado, para no final dar tudo certo, tá? Então, aqui foi o que eu coloquei, diretamente proporcional a uma reta, dependendo da inclinação, o volume vai ser maior ou menor, tá? Tem até aqui as comparações para facilitar para vocês, beleza? Bom, seguindo para a lei de Gay-Lussac, pode parecer que são duas pessoas, mas é uma pessoa só, tá? Esse cara fez bastante avanços na química, ele tem 3 leis com o nome dele, as 3 falam sobre gases e são bem parecidas entre si. Só que a gente vai ver uma dessas leis que é bem parecida com as duas outras que a gente estava vendo agora, né? De você mexer com a temperatura, pressão, volume nos gases, tá? Bom, se Boyle a temperatura é constante, no Charles o volume é constante, agora a pressão vai ser constante. Vai ser um sistema isobárico, tá? Esse bar, olha só, aquela unidade de pressão, tá bom? Então, o Gay-Lussac ele viu como que o sistema se comportava quando a pressão ele era constante. E vai ser uma conclusão bem parecida com a de Charles, que ele vai falar o seguinte: a temperatura e o volume são diretamente proporcionais quando a pressão é constante. Ou seja, pressão ou volume constante, os outros dois caras vão ser diretamente proporcionais. Se for a temperatura constante, a pressão e o volume vão ser inversamente proporcionais. Tá? Bem interessante notar isso. Então, beleza. Se eles são diretamente proporcionais, aumentou o volume, aumentou a temperatura. Diminui a temperatura, diminui o volume. E o gráfico vai ser igual, né?
vai ser aquele gráfico de um volume pela temperatura, vai ser uma reta bonitinha saindo aqui do 0, 0, e dependendo da inclinação você vai ter uma maior ou menor pressão, tá? Então, inclinações maiores, você tem pressões maiores, tudo bem? Não dá para ler aqui, mas é basicamente isso que ele vai falar, tá bom? E aí é bem parecido, ele vai ter a mesma implicação, vai falar, eu tenho um sistema com uma ampola, não sei o que, minha pressão é constante, calcule o volume final após tal alteração na temperatura. E aí você vai ter que fazer essa relação, você vai jogar nessa equação e vai resolver, tá? Isso aqui era basicamente o que as leis trazem pra gente, né? É bem rapidinho mesmo, tá? Eu só separei para poder ficar um pouco mais visual, tá? Tipo, de visualizar melhor, beleza? Bom, seguindo agora, a gente vai ver o princípio de Avogadro. Bom, aí no princípio de Avogadro, ele vai fazer mais ou menos as mesmas coisas que os outros, só que ele vai ter um olhar diferente. Porque até então, as três leis a gente via com um número de mols constante, né? Então, ele não entrava na conta. Só que agora, com o princípio de Avogadro, ele vai entrar, tá? E aí ele vai olhar de uma forma diferente o que os outros três estavam olhando, né? Ele vai ver o quê? Quando a pressão e a temperatura são constantes, mesmas quantidades de número de mols vão apresentar volumes iguais. Ou seja, eu tenho duas garrafas, né? Uma garrafa e um copo. Se elas estiverem na mesma pressão e na mesma temperatura, e os volumes forem iguais, eu posso afirmar que a quantidade de número de mols de gás é a mesma. Tá? Até me molhei aqui. Isso porque existe uma relação entre o volume, né, ocupado pela quantidade de coisa que ocupa esse volume. Se a pressão e a temperatura são constantes, essa relação ela é fixa, né? Então, vai ter sempre aquele valor de volume a ser ocupado por aquela quantidade de número de mols naquela temperatura e naquela pressão, tá? E aí, dá até para fazer uma equaçãozinha que não aparece tanto, né? Que é como se fosse uma questão de diretamente proporcional. Porque se os volumes eles são constantes, né, para a mesma quantidade de número de mols, eu consigo falar que quanto maior for o número de mols, maior é o volume, né, o que faz sentido. Quanto mais matéria eu tenho, maior é o espaço que eu preciso para ocupar, né? Então, essa relação do princípio de Avogadro ela traz duas facetas, né? A primeira, que volume e número de mols são diretamente proporcionais. E a segunda faceta é justamente essa, né? Que se eu pegar situações com pressão e temperatura iguais, o volume ele sempre vai ser igual, não, ele vai ser sempre relacionado ao número de mols. Se o número de mols for 10, o volume vai ser 100, sempre. Se ele for 20, vai ser 200. Se ele for 30, vai ser 300. Essa relação sempre vai se manter igual, né? Então, independentemente do frasco que eu pegar, se ele tem o mesmo volume, está na mesma pressão, na mesma temperatura, o número de mols vai ser igual. E aí isso a gente pode relacionar com o volume molar, que é o volume que um mol de gás ocupa. Se a pressão e a temperatura são constantes, esse valor do volume molar também vai ser, né? Então, para aquela temperatura, para aquela pressão, o volume molar ele vai estar sempre com um valor fixo. E assim, isso aparece bastante para a gente quando a gente está falando de condições normais de temperatura e pressão, CNTP, que é uma situação em que você tem 0 graus Celsius, né, ou 273 Kelvin, e 1 atm. Nessa situação, o volume molar sempre vai ocupar 22,4 litros, né? 22,4 litros por mol. Então, eu posso pegar o gás hidrogênio, gás cloro, gás xenônio, gás flúor, qualquer tipo de gás. Coloquei na CNTP, coloquei o volume igual de 22,4 litros, vai dar 1 mol, sempre. Coloquei 2 mols de gás, vai dar 22,4 vezes 2, que é 44,8, né? Então é sempre muito interessante ter isso em mente, porque isso ajuda a gente a se organizar. Porque sabendo que o volume ele vai ter sempre essa relação com o número de mols, às vezes tem muitas questões que saem muito mais rápido, né? Então
é importante ter isso em mente. Só que, cara, são 3 leis, mais um princípio, é muita coisa. Tem que ter alguma coisa que consiga unir isso tudo e a gente consiga utilizar somente ela para fazer as comparações, para descobrir as coisas. E existe, que é justamente a equação de Clapeyron, né? Que foi um cara que ele simplesmente olhou tudo isso que a gente viu até agora e falou, putz, tá muito parecido, dá para eu juntar essas coisas. E ele juntou, né? Primeiro ele juntou as 3 leis para formar a lei geral dos gases ideais. E depois pegou essa lei geral e juntou com o princípio de Avogadro para formar a equação geral dos gases ideais. Tá? Vamos ver com calma. As 3 leis, coloquei aqui de novo, pressão e volume são inversamente proporcionais, então viram produto. Pressão e temperatura são diretamente, então é a divisão. Volume e temperatura é diretamente, é a divisão. Você vê que eles são bem parecidos entre si, né? Pressão vezes volume, pressão sobre temperatura, volume sobre temperatura. E ele percebeu que ele poderia juntar essas 3 leis nessa lei aqui rosa, lei geral dos gases ideais, que é o quê? Pressão vezes volume dividido por temperatura. Isso é sempre constante, se o número de mols for igual sempre, né? E olha só como ela faz sentido. Quando eu pego essa equação e coloco aqui na primeira, P1V1, P1V1, então ela é igual. Olha para a segunda, P1 sobre T1. Tem aqui a pressão sendo dividida pela temperatura. V1 sobre T1. Temos aqui o volume sendo dividido pela temperatura. Então, todas essas 3 elas estão realmente escondidas aqui dentro. E com isso eu consigo determinar qual que é a pressão de um sistema quando eu mexo no volume de certa forma. Tá? Eu consigo resolver todas as outras questões com essa lei geral. Tá? Eu não preciso procurar, qual que é a lei que eu tenho que usar. Não, usa a lei geral, não tem erro. Se a temperatura for constante, T1 vai ser igual a T2. Aí você corta. E aí vai sobrar aqui, que nem em primeira situação. Meu volume é constante, então V1 corta com V2. E aí vai sobrar a segunda situação. Minha pressão é constante, corta P1, corta P2, vai dar a terceira situação. Entende? Então, é muito mais fácil você decorar somente essa lei geral e aplicar. Tá? Porque aí, se a pressão for constante, você só corta. E o resto você substitui. Tá? Não tem tanto mistério assim. Então, ele vai falar, volume no início era tanto, temperatura era tanto, pressão era constante. No final, o volume foi tanto. Qual que é a temperatura no final? Bom, pressão constante, corta a pressão, substitui os valores iniciais, do volume no final, e aí você vai ter uma equação com uma incógnita e vai descobrir qual que é o valor dela. Vai descobrir qual que é o valor da temperatura. Tá? É basicamente isso. Só que ainda assim, nessa lei geral, ele não está levando em conta o número de mols. Né? Para ele, é um número de mols fixo, determinado. Só que nem sempre é assim. Às vezes você vai ter um sistema que perde número de mols, que ganha número de mols. Né? Às vezes você não sabe qual que é o número de mols do sistema e você quer descobrir justamente isso. E aí, a partir disso, ele incrementou, colocando com o princípio de Avogadro. Né? Então, coloquei o princípio de Avogadro aqui e a lei geral dos gases. Ele juntou esses dois para formar a equação que leva o nome dele. Tá? Então, juntando isso daqui, eu vou ter essa equação verde, que é o P1V1 sobre, aqui a diferença, N1 vezes T1. Antes não tinha o Nzinho, que é de número de mols. Né? Agora tem. Então, essa é a diferença. E aí, essa é a situação no início. No final vai ser igual. Vai ser o P2 vezes V2 divididos por N2 vezes T2. Tá? E aí, vale o mesmo comentário. Pressão é constante. Corta a pressão aqui. O número de mols é constante. Corta aqui. Não tem mistério. O que for constante, você corta. O resto, você vai substituir os valores, que você sabe. Os que você não sabe, você vai descobrir a partir dessa equação matemática. Tá? Só que ainda assim, no verde, está uma comparação. Tá? A situação 1 comparada com a situação 2. Só que elas sempre são iguais. Todas as situações elas dão um resultado igual. É um resultado constante. Então, a partir dessa informação, você consegue generalizar para todo o caso e descobrir qual que é o valor. Então, eu poderia sumir com esse parte da situação 2 e colocar uma constante aqui. E aí eu saberia que a situação 1, essa operação na equação 1, ela é igual a essa constante. E foi isso que ele fez. Ele denominou essa constante de Rzão, que é a constante universal dos gases.
né? E aí, ele melhorou essa equação verde para torná-la mais generalizada. Então, olha só, vamos olhar aqui o azul. Essa situação verde aqui está igual, só mudou de cor. Isso vai ser igual a constante, o Rzão. Como eu quero generalizar, eu vou sumir com esses númerozinhos aqui de baixo, de situação, e vou sumir com essa numeração para sumir com a situação. Que aí eu não estou mais especificando qual é a situação. Estou falando de situações genéricas, tá? E aí sobra o quê? P, pressão, vezes volume, divididos por número de mols vezes temperatura. Isso é igual a constante. E aí, só para deixar um pouco mais agradável, eu vou separar as partes. Então, eu vou passar a parte aqui que está dividindo, que é o número de mols vezes temperatura, para multiplicar o outro lado. Está multiplicando porque eu estou mudando de lado, tá? Então, quando eu passo o número de mols e a temperatura para o outro lado, eu vou chegar na minha equação final, que é o PV igual a nRT. Ponto. Ah, Ian, eu posso utilizar isso para fazer aquelas comparações das outras leis? Pode. Você vai pegar isso aqui e vai dividir uma situação pela outra. Então, vai pegar P1, V1 igual N1, RT1. P2, V2 igual N2, RT2. Divide a situação 1 pela 2. Aí você vai ficar do lado esquerdo uma divisão entre os produtos da pressão com volume. Então, vai ser P1 vezes V1 sobre P2 vezes V2 igual, do lado direito, N1, RT1 sobre N2, RT2. E aí, o que for constante, corta. O que você souber o valor, você substitui. O que você não souber, você vai descobrir a partir da equação, tá? Mas vai ser basicamente isso, tudo bem? Na aula de hoje, o que é mais importante? Esse quadradinho vermelho aqui, que a gente vai continuar vendo na próxima aula, e é o que mais cai quando a gente fala de gases na química. Até mesmo quando a gente fala de gases na estequiometria, que às vezes ele vai te dar a pressão, o volume e a temperatura, e a constante. E aí, com isso, você vai descobrir o número de mols. E aí vai conseguir fazer uma regra de 3 para descobrir o quanto do reagente foi consumido, o quanto do produto foi produzido, e por assim em diante. Tá bom? Mas é basicamente isso. Olha só o quadradinho vermelho, que é sucesso. Não tem erro, tá? Você pode usar ele sempre. Sempre, sempre. Claro, né? Sempre que a gente assumir que é um gás ideal. Na próxima aula eu posso até mostrar para vocês como é que é uma equação do gás real, tá bom? Mas é basicamente isso. Tem lista de exercícios para vocês, com gabarito, plantão. Quarta-feira não tem aula, então descansa. E a gente está sempre aqui para ajudar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Pode mandar mensagem para a gente que não tem o menor problema, beleza? É isso então, gente. Bons estudos, boa semana e é nóis. Beijão!